Novo Fiat Pulse Hybrid 2025, o híbrido mais barato do Brasil. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Project Maia, um canal feito para você que adora ouvir e conhecer sobre carros. Hoje eu estou aqui na Cevema para te apresentar o mais novo SUV híbrido da Fiat, o Pulse Impetus Hybrid T200, a mais nova aposta da marca italiana no mercado de eletrificados aqui no Brasil. Eu já quero te adiantar que esse veículo aqui é um híbrido leve, ou seja, ele não é do tipo plug-in que você coloca na tomada para recarregar e também o seu motor elétrico não consegue de maneira autônoma tracionar as rodas. Então aqui você não tem modo 100% elétrico e nem altas médias de consumo. O que acontece aqui é uma otimização nas acelerações do carro, na média de consumo também e principalmente comandar alguns periféricos como por exemplo o Start-Stop, que se tornou muito mais suave e útil. Mas para poder falar com mais detalhes, eu preciso abordar sobre a construção desse motor elétrico em conjunto com as duas baterias do carro. Então vamos logo dar um close geral nessa belezinha, conhecer de tudo um pouco para eu poder abordar em detalhes tudo que está aqui debaixo do capô. Mesmo sendo lançado como uma nova versão, ele ainda é um Pulse Impetus, ou seja, as suas características visuais se mantiveram basicamente inalteradas, com algumas diferenças bem sutis. Começando aqui pela parte frontal, nós temos uma identidade visual já conhecida na linha Pulse e na minha opinião eu acho bem agressiva. O seu conjunto óptico bem afilado é em Full LED, nós temos ainda também a assinatura LED DRL, porém as setas são apenas nas lâmpadas halógenas. Ele ainda possui esse friso superior em cromado que orna muito bem com o desenho frontal da carroceria e orna também aqui com essa moldura em cromado ao redor dos faróis de neblina. Nessa versão Impetus ele vem equipado com os faróis de neblina como eu acabei de mencionar e vem equipado também com sensor de estacionamento dianteiro. Aqui na parte frontal nós temos a gravatinha da Fiat juntamente com a logomarca nova e o skid plate é nesse prata fosco. Muito bacana, dá um contraste bem legal na frente do carro. E já aqui na parte lateral do Pulse, começando pelo seu teto, nós temos a presença desse rack de teto fake aqui com a mesma cor do skid plate frontal e seguindo mais aqui abaixo, no teto e nas colunas de porta, nós temos a presença do acabamento em black piano, formando um estilo que eles chamam de teto bicolor ou teto biton, ornando muito bem com a cor de carroceria do carro e combinando também com os retrovisores, que além deste belíssimo acabamento, conta também com repetidores de seta em LED e rebatimento elétrico. Seguindo no acabamento, ele ainda conta com esse friso cromado lateral, muito bonito também, e aqui na parte das maçanetas, ela possui a trava e destrava sem a necessidade de utilizar a chave. Simplesmente com a chave no bolso, se eu chegar a inserir a mão aqui, o veículo destrava, ou apertar esse botão aqui e ele trava sem precisar utilizar a chave. Mas aqui na parte inferior nós temos a presença desses frisos foscos que seguem bem o design das caixas de rodas. E por falar em rodas, nós temos essas belíssimas rodas Aro 17 calçadas em pneus 205/50 com esse belíssimo acabamento diamantado que tem um cinza que segue o mesmo padrão de cor da carroceria, muito bonito. E esse perfil de pneu traz um equilíbrio bem bacana entre a estética e o conforto, sem prejudicar nenhum e nem o outro. Falando agora um pouco sobre a estrutura, aqui na parte frontal nós temos uma suspensão independente do tipo McPherson e aqui na parte traseira nós temos suspensão por eixo de torção comum, como a gente já conhece. A parte de freios, o que já era de se esperar, nós temos freios a disco ventilados aqui na frente e freios a tambor ali atrás. E falando agora em medidas, o Pulse possui 4,1 metros de comprimento, 2,53 metros de entre-eixos, 21,2 centímetros de vão livre do solo, bem altinho até, 1,58 m de altura e 1,78 m de largura. E já aqui na parte traseira nós temos a única real mudança que entrega que essa versão é híbrida. Eu estou falando da badge de motorização, que ao invés de ter Impetus ou Audace ou T200, nós temos aqui T200 Hybrid, identificando na hora qual a versão desse carro. De resto é a conhecidíssima traseira do Fiat Pulse. Nós temos a lanterna traseira com esse desenho bem avantajado e surpresa, é tudo em LED aqui, desde a luz de posição, luz de freio, setas e até mesmo a luz de ré, ponto super positivo aí. Mas aqui em cima nós temos o aerofólio que também segue o mesmo black piano do teto e das colunas de porta. Temos a presença de um brake light, limpador, lavador e desembaçador traseiro, outro ponto super positivo, e temos também sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. E diferente do Pulse Abarth, que realmente tem saídas de escape esportiva, aqui nós temos essa dupla saída fake só para ornar melhor com o para-choque, nesse acabamentozinho cromado. E falando agora em porta-malas, nós temos um razoável porta-malas de 320 litros, porém com um excelente acabamento. Você não vê lata aparecendo em lugar algum. Aqui onde você tira e coloca a mala também é todo forrado e ainda conta com a presença de iluminação. O tamanho poderia ser melhor, mas é bem razoável considerando que essa daqui é basicamente a mesma plataforma do Argo, então tem suas limitações. E caso o espaço seja insuficiente, os bancos traseiros, além de rebatíveis, são bipartidos, ou seja, você consegue mais espaço de carga sem ter que acabar com toda a fileira de assentos traseiros. Mas aqui acima nós temos a presença do tampão preso por cordinhas na própria tampa e temos também um acabamentozinho em plástico aqui na tampa do porta-malas. E só a título de curiosidade, o step não é quinta roda como
como já era de se esperar, é do tipo temporário, mas não é aquele pneu fininho, então dá para te tirar do prego sem passar vergonha. Já que visualmente falando não tivemos mudanças expressivas, aqui na parte mecânica isso com certeza aconteceu. Sob o capô nós temos o conhecidíssimo 1.0 Turbo T200, um motor 1.0 de 3 cilindros em linha, injeção direta e corrente de comando, onde é turbo alimentado, capaz de oferecer até 130 cavalos no etanol e 125 cavalos na gasolina a 5.750 RPM. E em termos de torque, esse carinha aqui manda muito bem, oferecendo 20,4 kgfm a apenas 1.750 RPM em ambos os combustíveis. Ou seja, pisou, o carro tem força total. E o câmbio também é o mesmo, um CVT que emula até 7 marchas, oferecendo uma progressividade bem legal e ajudando bastante no consumo. Mas a real mudança começa com a implementação do sistema elétrico. Diferente de carros híbridos como o da Toyota, que possui seus motores elétricos na transmissão, aqui nós temos um motor elétrico no lugar do alternador, que também substitui o motor de partida. Ele possui um motor gerador chamado de BSG, que vai no lugar do alternador, mas também cumpre as suas funções de alimentar todos os periféricos do veículo. E também atua como motor de arranque, tornando a partida do carro muito mais suave, chegando até mesmo a ser estranho. Como eu mencionei, a suavidade nas partidas é ainda maior justamente pela falta do motor de arranque. Mas um comentário pessoal, chega a ser estranho você não ouvir nenhuma engrenagem girando e o carro simplesmente ligar. Olha só. Já ligou, velho, e não faz barulho. Ele se classifica como um híbrido MHEV, que não possui um motor que traciona, mas um motor que consegue alimentar várias partes do carro. E isso até entra no mérito de tração, pois ele possui uma potência de 4 cavalos e 1 kg de torque, que vai trazer um fôlego a mais ali para o motor a combustão e vai auxiliar bastante na questão de otimização do consumo de combustível. A Fiat divulga que essa versão híbrida consegue ser até 10,7% melhor do que a versão somente a combustão em relação ao consumo de combustível, principalmente em trajetos urbanos, onde o anda e para é mais constante e o carro faz um bom proveito do sistema Start-Stop, que aqui funciona de maneira mais fluida e suave e também traz essa eficiência maior. Ok, mas motores elétricos exigem baterias para armazenar sua energia gerada. Qual é o tipo de baterias que esse carro possui? Aqui nós temos duas baterias. A primeira é a convencional de chumbo, que todo carro possui, 68 amperes, que vai aqui no cofre do motor, e a segunda é uma bateria de íons de lítio, que vai abaixo do banco do motorista. Essas duas baterias vão trabalhar de forma simultânea e inteligente, prontas para distribuir a energia conforme a necessidade de pilotagem e dos periféricos do carro como um todo. E por se tratar de um veículo híbrido, eu tenho certeza que você espera melhoras significativas no consumo, não é mesmo? Segundo o Inmetro, na cidade com gasolina ele é capaz de fazer até 13,4 km com litro. Já no etanol essa média cai para 9,3 km com litro, mas ainda é uma boa média considerando a potência desse motor. Na rodovia o cenário tende a ser melhor, mas não muito, pois veículos eletrificados têm uma melhora significativa na cidade, justamente por conta do anda e para e da regeneração de energia através dos freios que esse carinha aqui também possui. Segundo o Inmetro, na rodovia ele é capaz de fazer até 14,2 km com litro utilizando gasolina e 10,2 km com litro utilizando etanol. Tudo isso com um tanque de 45 litros, o que garante uma autonomia de até 648 km, segundo divulgado pela própria marca. Muito interessante. Entendido como funciona todo o sistema híbrido do Pulse, dá para concluir que a Fiat está entrando nessa onda de eletrificação aqui no Brasil não só pela onda, mas também pelas regras de emissões que obrigam as marcas a produzirem motores cada vez mais eficientes e menos poluentes. E isso acaba beneficiando também o consumidor, pois por R$2.000 a mais em relação à versão ímpetos convencional, você ganha algumas reduções de IPVA dependendo do estado que você mora e ganha também a isenção de rodízio em grandes cidades, como por exemplo São Paulo. É um fator que dá para colocar na ponta da caneta, pois você gasta um pouquinho a mais com essa versão e de quebra ainda se livra de algumas burocracias bem chatas. E essa é a visão do cockpit que você vai ter ao dirigir o Fiat Pulse, um cockpit bem bacana e já conhecido da linha Pulse. E uma coisa que eu gosto bastante aqui é o quanto ele é voltado para o motorista. Essa parte de central multimídia dos comandos aqui é tudo bem voltado para o condutor, o que ajuda a não tirar a atenção aqui no trânsito, e você tem tudo bem acessível aqui na palma da sua mão, tudo na sua linha de visão, sem atrapalhar em absolutamente nada. Começando pelo volante, nós temos um volante revestido em couro, um couro de ótima qualidade, conta também com um acabamentozinho perfurado aqui na parte dos apoios, onde você coloca
com as mãos. Ele possui base chata e também acabamentos em prata fosco aqui no arco inferior e no arco dos botões. Por falar em botões, nós temos todos os comandos do painel aqui, temos comandos de ligações nessa parte e temos também comandos do piloto automático. Infelizmente não é adaptativo, é convencional, mas é muito bem-vindo ter também. Temos ainda o modo esporte, que muda bastante a resposta do acelerador, tornando o carro um pouco mais arisco e direto, bem útil aí, principalmente em retomadas de acelerações. Aqui na parte traseira nós temos os pedal shifts para reduzir ou aumentar marcha manualmente, e mais abaixo nós temos algumas funções do som, onde você consegue mudar a estação de rádio, mudar a música e mudar também aqui o volume, seja aumentar ou diminuir. A direção dele é uma direção elétrica progressiva, que na condução normal é bem molinha, facilita bastante as manobras, porém quando aumenta a velocidade ela se auto-enrijece para aumentar a segurança. Falando um pouco nas chaves de faróis e de limpadores, nós temos aqui as funções de faróis e temos também um assistente de farol alto automático, que é aquele que ativa ou desativa o farol alto automaticamente para não cegar quem vem na outra mão. E outra função muito legal que temos também é o sensor de chuva aqui nos limpadores. Começou a chover, ele ativa os limpadores automaticamente. E falando agora em acabamento, como já era de se esperar, nós temos apenas plástico, não temos nenhum material sensível ao toque, infelizmente, mas nós temos alguns acabamentos bem legais, a começar pela presença desse material prata aqui muito bonito e também texturizado. Dá uma cara mais minimalista para o painel, junto com esse friso em prata brilhoso que segue por todo o painel central aqui, traz um ar mais minimalista e casa bastante com outros detalhes, como o do volante e aqui também na alavanca de marchas. Vale também comentar que esse acabamento se estende aqui pelas portas dianteiras e junto também com a maçaneta. Já que falei nisso, nós temos aqui vidros elétricos nas 4 portas e ajuste dos retrovisores elétricos. Aqui também é tudo plástico, como já era de se esperar, mas aqui na parte frontal nós temos a presença desse courino aqui no apoio de braço. Falando aqui no cluster, nós temos um cluster digital de 7 polegadas, muito bacana e com bastante informações. Ele tem 3 modos aqui que são bem interessantes. Começando por esse modo, focado numa condução um pouquinho mais agressiva, onde ele conta com conta-giros aí no meio, e eu consigo também alterar para o modo do econômetro, que é aquele modo onde você está focado em fazer média, que é obter o máximo de consumo possível do carro, e ele tem umas funções muito bacanas em relação a isso, eu vou daqui a pouco mostrar. Passando aqui para o lado, nós temos um visor ainda mais simples, onde mostra apenas a velocidade, posição do câmbio, nível da bateria, e desse lado de cá nós temos aqui uma função também bem legal. Para cima, que é o impulso, é o quanto você está usando de energia, ou seja, o quanto você está exigindo do conjunto elétrico, e para baixo é a regeneração, ou seja, conforme você freia, ele vai regenerando energia para as baterias e acaba sendo mostrado aqui. Aqui na parte superior nós temos o assistente de permanência ou mudança de faixa, que tem um menu dedicado só para ele, mas se encontra aqui também de maneira mais minimalista. Temos um indicador de temperatura externa, o odômetro total do carro. Aos arredores nós temos as luzes espia, né? No caso aqui luz de freio de mão, de injeção e etc. Na parte esquerda temos ainda o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento. Temos as luzes interativas que é possível configurar também. E do lado direito nós temos o indicador de combustível ali. Uma função muito interessante também é um menu totalmente dedicado à média de consumo de combustível. Nós temos aqui a trip A e a trip B. Temos uma trip personalizável. Temos também aqui um percurso desde o abastecimento, onde você consegue calcular direitinho o ganho de energia, o consumo médio do carro, a distância percorrida. E temos também o histórico, que toda vez que você desliga o carro, ele mostra esse histórico para saber como está toda a questão de consumo, se está economizando, se está bebendo muito. Aqui nós temos um menu só de alertas, onde ele vai mostrar todas as mensagens do veículo. E mais aqui abaixo nós temos um menu do veículo, o fluxo de energia, né, onde você consegue também monitorar como está sendo utilizada a energia do carro. Temos aqui um modo ainda mais focado em performance, onde ele vai mostrar a quantidade de potência, que é o quanto você pisa no pedal do acelerador. A pressão do turbo também é mostrada aqui. O monitoramento da força G aí quando você utiliza o carro de maneira mais brusca, curvas mais bruscas, aceleradas e freadas mais bruscas. Ele vai mostrar direitinho nesse gráfico aqui. E nós temos também uma barra horizontal de RPM. Aí é um modo para quando você quiser usar o carro de maneira mais severa, vale a curiosidade. Como mencionei anteriormente, nós temos um modo dedicado somente para esse assistente de direção e acaba ocorrendo porque o sistema de câmera fica aqui na parte frontal. Além desse sistema de permanência em faixa, ele também possui o sistema de frenagem autônoma de emergência. Nós temos ainda o monitoramento da pressão dos pneus, para você sempre manter os pneus calibrados, um menu muito bacana também. Aqui nós temos o menu de segurança e assistência, onde você consegue configurar alguns itens do carro, como por exemplo o alerta de velocidade, qual a velocidade e etc. Um menu muito bem-vindo aí para você deixar o carro do seu jeito. E aqui é a configuração geral do carro, onde você vai conseguir mudar várias coisas no painel, várias configurações de farol, e se estende tanto aqui pelo painel quanto pela multimídia. Você consegue configurar todo o veículo. Infelizmente não conseguirei mostrar a central multimídia para vocês, pois o veículo ainda não foi configurado, então não consigo acionar ela aqui, mas posso falar algumas características. É uma central multimídia flutuante de 10,1 polegadas, que possui um excelente aproveitamento de espaço, é bem fininha, bem moderna, eu acho muito bonita, casa muito bem aqui com o painel central do carro, e ela já conta com o Apple CarPlay e Android Auto sem fio,
ali de Bluetooth, rádio, widgets de personalização e várias configurações do veículo. Mas aqui abaixo nós temos alguns botões bem legais, começando pelo dial de volume e de ligar a multimídia, temos o controle de tração plus, temos o ligar ou desligar o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, temos também aqui para você ligar ou desligar o assistente de permanência ou mudança na faixa, trava do veículo, ligar ou desligar a tela da multimídia e mutar o volume. Aqui nós temos os indicadores de airbag do passageiro, se está ligado ou desligado, temos o alerta aqui no meio e mais para cá nós temos a função de ar-condicionado automático, todo o sistema de ventilação de ar e temos também aqui o dial que você muda tanto a temperatura quanto a velocidade. Mas aqui abaixo nós temos ainda um porta-objetos, temos duas tomadinhas, sendo ela uma USB-A e outra USB-C para carregamento do seu veículo, e mais aqui abaixo nós temos ainda um carregador por indução, temos aqui a alavanca de câmbio, onde conta com todas as funções e também é possível trocar de marcha manualmente por aqui. Ele é bem provido de espaços para você guardar coisas, contando com porta-objetos aqui, dois porta-copos bem cheios, inclusive dá para guardar a chave do veículo aqui, temos outro porta-objetos e o freio de mão convencional. Mas para cá nós temos ainda um apoio de braço que esconde também outro porta-objetos pequenininho aqui para você guardar suas coisas. Aqui na versão Impetus nós já contamos com bancada em couro, inclusive bancos muito bonitos, e um couro preto que torna tudo bem discreto, combinando bastante com o teto preto, tornando essa interna bem discreta e minimalista. Nós temos a presença de 4 airbags, sendo eles frontais e laterais, porém esses laterais têm função dupla, tanto para o tórax quanto para a cabeça, o que acaba fazendo, entre aspas, a função de um airbag de cortina aí. Todos os ajustes dos bancos são manuais, nós temos aqui o ajuste de altura e o ajuste de inclinação aqui do encosto para as costas. Falando um pouquinho do espaço interno traseiro, esse banco está quase todo regulado para trás e mesmo assim me sobra um espaço de 3 dedos aqui, dá para ir confortável, ainda mais que ele tem essa aparência côncava, o que ajuda para o espaço dos joelhos, mas por ter um entre-eixos relativamente curto, não é um carro tão espaçoso quanto deveria ser, porém para mim o conforto está bem condizente, o espaço para os pés também é bem confortável, dá para ir tranquilamente aqui, assim como também o espaço para a cabeça, me sobra um excelente espaço aqui, diferente do Fastback, ele não possui um caimento em cu pesado, isso acaba favorecendo um espaço aqui para a cabeça, principalmente para pessoas mais altas. Nós não temos a presença de difusores de ar-condicionado traseiro aqui, o que é uma pena, mas temos a presença de uma tomadinha USB para carregamento. O acabamento que já era simples ali nas portas dianteiras é ainda mais simples aqui, não temos a presença desse friso cromado e nem do courinozinho aqui soft touch, mas nós temos aqui o vidro elétrico traseiro, a maçaneta no mesmo material da porta da frente, temos também a presença de um alto-falante e também de um porta-garrafinhas e um porta-objeto, tudo bem simples, porém completo. Por 140.990 ele é um excelente carro híbrido. Se você procura uma experiência híbrida, quer sentir um carro híbrido de verdade, quer sentir um carro 100% elétrico, quer sentir uma grande mudança no consumo de combustível, essa pode não ser a melhor opção para você por se tratar de um híbrido leve. Na minha opinião, o que se torna chamativo aqui são os benefícios que você vai obter comprando essa versão híbrida, como por exemplo a redução no IPVA e a isenção do rodízio em grandes cidades. Isso sim pode trazer bons benefícios, principalmente a longo prazo. Ninguém merece estar pagando IPVA caro, né? E além do mais, por se tratar da versão Impetus, ela é recheada de itens, o que torna esse carro ainda mais completo, onde acaba se tornando uma proposta bem chamativa para você que está cogitando trocar de carro. Na minha opinião, é uma excelente opção de SUV, ainda mais por ser o SUV mais barato do Brasil com opção híbrida e também por vir recheado de itens muito bacanas que com certeza valerão a compra. Essa foi somente a minha opinião. Se você gostou, por favor, deixa aí nos comentários. Eu vou adorar saber o que você achou desse carinha aqui e dessa análise como um todo. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo desse maravilhoso canal. Um forte abraço, conto com o seu apoio. Se você quiser ver também o irmão dele, Fastback, na versão híbrida, comenta aí que eu vou adorar produzir o review desse carro. Muito obrigado a Sevão por ter cedido essa belíssima unidade e esse belíssimo showroom para a gravação de mais um review. Eu agradeço de coração a você que assistiu até aqui. Valeu!